Fala, meus amigos! Boa noite, boa noite, boa noite! Vão lá, me deem aquele tradicional 55, por gentileza. Áudio e vídeo. Tá chegando legal aí pra vocês? Por favor. Aí, obrigado, Rafael Nóbrega, Choquiano, Felipe, Fábio, Rafael Marcos, Luísa. Enfim, neste momento somos 52 pessoas online aqui para começarmos o nosso bate-papo sobre o nosso curso CHO 2026. Então, meus amigos, primeiramente sejam todos muito bem-vindos aqui ao AG Concursos. A palavra inicial aqui a todos vocês é uma palavra de fato de agradecimento por confiarem no trabalho que a gente tem desenvolvido aqui no decorrer desses anos no AG Concursos, tá? Então, nós vamos começar aqui, nós vamos tratar de alguns pontos muito importantes sobre o nosso curso CHO 2026, que está começando hoje, sobre algumas estratégias, sobre algumas dicas que eu tenho que dar para vocês, para aqueles que buscam de fato a aprovação no certame, trazer aqui algumas dicas valiosas, quebrar alguns paradigmas, tá? Trazer informações úteis para vocês começarem a jornada. Já é uma experiência nossa aí de quase 2 anos de não começarmos o curso imediatamente com aula. Nós temos que ter um momento para conversar, para explicar como que funciona o curso, para a gente conhecer melhor a estrutura do curso que a gente se matriculou, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês pela confiança. É muito bacana a gente ver nesse momento 62 pessoas ao vivo dos mais distantes pontos do nosso estado. Por gentileza, coloquem aí no bate-papo, no chat, qual cidade que você tá, qual que é o seu QTH. Lança pra gente aí, por gentileza. Ó, Salinas, Norte Minas, Juiz de Fora, Zona da Mata, Abaeté, Poços de Caldas, Belo Horizonte, Esmeraldas, Muriaé, Araguari, Pirapora, Ituiutaba, Teófilo Otoni, Betim, meu conterrâneo, Janaúba, Divinópolis, Jequitinhonha, Carmo do Paranaíba, Ouro Fino. Cara, a educação à distância é muito bacana. Essa democratização do acesso a conteúdos de qualidade é fenomenal. Vocês já são mais antigos de polícia, vocês devem lembrar que lá para idos mais ou menos de 2007, 8, 9, era muito comum o cara para querer fazer um cursinho preparatório para o CFS era mais comum, né? O cara tinha que vir da cidade que ele estava, pedir a transferência para Belo Horizonte, para aqui ele fazer um curso preparatório. Ó o Vaval aí, ó. Tamo junto, Vaval. Nossa amada Ribeirão das Neves. Então o cara tinha que vir no interior, se matricular em um curso preparatório aqui, para estudar, para pensar em passar no CFS, para depois se matricular no curso de formação de sargentos. Então, o advento da educação à distância, que potencializou em muito com o problema da pandemia também, trouxe esse legado positivo para a gente. Hoje, é muito difícil o cara fazer um curso preparatório, deslocar 1 hora para um cursinho presencial, ficar lá mais 4 horas, ter que lanchar, gastar dinheiro com lanche, voltar para no outro dia trabalhar. Hoje, essa facilidade, esse conforto, essa comodidade que a educação à distância traz para a gente, traz inúmeros benefícios, tá? Que vão refletir de forma muito positiva no nosso desempenho, para nossa aprovação. Beleza? Então, deixa eu espelhar minha tela aqui. Vocês estão me vendo e me ouvindo 55, ó, Diamantina, Canápolis. Deixa eu espelhar o meu slide aqui. Somos 76 pessoas nesse momento. O pessoal está chegando para a gente começar o nosso bate-papo. Quem chegou agora, seja muito, muito bem-vindo. Peraí, peraí, peraí. Aí. Agora sim.
Peraí. Último ajuste. Tem que ajustar aqui meus controles. Pronto. Muito bom, Anderson. Cara, tem que investir em equipamento, não tem jeito não, né? Um microfone bom, uma câmera boa, facilita. Acho que o processo, a interação, ela fica mais fácil também, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. O objetivo da aula magna é que você de fato descubra todos os detalhes de como o curso vai funcionar e todos os detalhes que você precisa para conseguir a sua aprovação no curso de habilitação de oficiais. Então, as palavras de boas-vindas já foram feitas, tá? E é externo aqui o meu agradecimento em nome de toda a equipe do AG Concursos. Então, os objetivos principais aqui desse encontro nosso inicial é te explicar que a jornada, acho que todos já sabem, né? Que a jornada, ela não é simples, ela não é fácil, mas nós temos um método. Não é aquele método de curso operacional, não, né, Vaval? Que o bizu é o cara se. Não, não é bem assim, tá? O cara tem que dedicar também. Porém, tem formas inteligentes, existem formas estratégicas de você extrair o melhor da sua rotina de estudos. Nós vamos tentar mostrar aqui alguns pontos também para facilitar, para te dar o norte correto para a sua aprovação, além de explicar a estrutura do curso, como eu disse. Então, o AG Concursos, pessoal, começou lá no ano de 2020. Para quem me conhece aí, eu já ministrava aula na academia desde o ano de 2009, lá quando eu fiz o curso de instrutor de tiro. O... Aí ministrei aula para o CFS, CFSD, posteriormente para o CFO, após eu ter feito o CHO. Então foram muitos anos aí nessa labuta em sala de aula na academia. Mais especificamente, em 2014, eu comecei com os cursos preparatórios, ministrando aulas especificamente dos manuais técnicos profissionais até então chamados de cadernos doutrinários, tá? Que era um conteúdo que tinha muita interdisciplinariedade com o tiro, então eu comecei a ministrar aula desses conteúdos. Acontece que em 2019, 2020, para falar a verdade, com o advento, com o problema da pandemia, os cursos preparatórios que eu ministrava, eram vários aqui em Belo Horizonte, eles fecharam as portas, tá? Foi uma coisa inesperada e eu tinha que arrumar uma fórmula de continuar ministrando aulas, porque quem me conhece sabe do meu entusiasmo com instrução, do meu entusiasmo com sala de aula e o quanto eu gosto de usar recurso tecnológico para facilitar a vida do nosso aluno, tá? Então, com a pandemia, eu comecei a pesquisar formas de ministrar aula e aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, nós somos pioneiros em começar a ministrar aulas online. Comecei sozinho, somente eu, lá no meu quarto, ministrando aula dos cadernos doutrinários, até então cadernos doutrinários. Posteriormente, eu convidei o Alan, convidei o Everton, fomos convidando outros professores para que o curso ele fechasse uma estrutura completa. E de lá para cá, ano após ano, concurso após concurso, o AG ele tem mostrado resultados cada vez mais positivos. Ano após ano, os nossos números de aprovados, eles aumentam. Mas não tem fórmula mágica, nem para o nosso número de aprovados aumentar, tá? Nem para eu chegar e falar com você assim, ó, é isso que você tem que fazer, você não tem que se esforçar e você vai ser aprovado. Não. Tem muito, muito esforço envolvido. Do seu lado, que você vai ficar horas, horas e horas do seu dia sentado aí no seu local de estudos, abdicando de momentos de lazer, de convívio com a sua família, e tem muito trabalho também do lado de cá, para a gente entregar para vocês uma estrutura pronta, para você não precisar se preocupar em mais nada além de sentar e estudar. Então, essa confluência de fatores, o papel do aluno e o papel do curso, eles trazem esse resultado, aprovação praticamente em massa nos concursos
principalmente os concursos internos aqui da PMMG. Eu vou chegar lá para explicar mais detalhadamente como estão os nossos números. Eu queria abrir aqui essas informações para te dar o norte da sua aprovação com esse ato de resultado do CHO 2018, o ano que eu fui aprovado no CHO. Nesse ano, eram 40 questões, eu fiz 37 questões e tirei 94 na redação. Então, 9,2,5, 9,4. A minha nota foi a maior nota do certame. Mas eu mostro isso aqui não é para me vangloriar. Quem me conhece minimamente sabe disso, tá? Eu não sou desse tipo de pessoa que fica se vangloriando dos feitos do passado. Não sou assim. Isso aqui tem um único objetivo. É mostrar para você que eu estou vendo vários nomes aqui nesse momento, somos 93 pessoas na sala, que estão aqui com a gente no AG há 2 anos. Eu estou vendo pessoas aqui que estão com a gente no AG há 3 anos. Estou vendo com pessoas que estão com a gente aqui desde o ano passado, há um ano. Enfim. E essas pessoas, especificamente, a gente tem que parabenizar. Porque elas entenderam qual que é a sacada. Por quê? Para esse camarada aqui, esse sargento André Gustavo, do ano de 2018, existir figurando como a maior nota do CHO daquele ano, esse cara aqui, esse sargento André Gustavo, do ano de 2017, um curso antes, um CHO antes, teve que existir. Nesse ano eu fiquei excedente, eu fui o 23º excedente do CHO. Não escondo de ninguém, tá? Não vou mentir para ninguém. Eu desdenhei da prova. Eu acreditava que, por eu já ministrar aula, o meu conhecimento dos conteúdos que eu ministrava era o suficiente, tá? Meus amigos, não é assim. Não existe aquela pessoa que domina todos os conteúdos de toda essa de todo esse universo de matérias que caem no CHO. Não existe isso. Não é à toa que eu não ministro o curso sozinho, tá? Eu não dou aula aqui no CHO 2026 somente eu. Eu tenho professores, nós temos professores especialistas com expertise na sua área correlata. Eu conheço minimamente de manuais técnicos profissionais, de doutrina operacional, mas não aventuro no direito, não me aventuro na legislação institucional, não. E eu tinha essa cabeça quando eu fui fazer a prova. Eu achava que eu não tinha essa cabeça, na verdade, né? Eu achava que eu era o cara. Não tem nenhum receio de falar isso. Só que o ferro que eu tomei foi do tamanho de um satélite e eu fiquei excedente. E aquela labuta, né? Aos que ficaram excedentes nesse último CHO aí, sabem o sofrimento que é a gente ficar excedente, aquela expectativa de achar que vai ser convocado. E para quem não sabe, para quem não se recorda, a última convocação de excedentes que aconteceu foi no ano de 2022, tá? Aconteceu no ano que eu passei, em 2018, posteriormente aconteceu em 2000, eu acho que foi só 2022 mesmo. Então nós estamos desde 2022 sem convocação de excedentes. E assim, sinceramente, eu isso percepção própria, tá? Minha opinião. Eu acho que não vai acontecer essa convocação de excedentes tão cedo nos concursos da polícia. Não vai, por toda conjuntura atual. Não vai acontecer. Então você tem que se dedicar para estar dentro das vagas. Você tem que correr atrás para estar dentro das vagas. E como eu estava falando, eu fiquei excedente, mas eu percebi que eu dei muita má nota, que eu cometi muito erro ali, ridículo, tá? Que culminou com a minha não aprovação. Quer ver o erro mais clássico que eu cometi? Eu não fazia exercício. Eu achava que estudar era simplesmente ler e assistir aula. Meus amigos, estudar envolve uma tríade. Você tem que ler, tem que ler.
Você tem que assistir aula, tem que assistir aula. Você tem que fazer exercício. É uma mescla de estudo ativo. Você ler e fazer exercício. Você fazer de fato. E estudo passivo, você receber as informações do professor. Esse conjunto, tá, que te leva à aprovação. Então, nunca caiam na bobagem de não fazer exercício. Aqui no curso, eu vou entregar para vocês, eu vou ser chato com vocês, com, com esse aspecto fazer questões. Mais à frente eu vou mostrar aqui os nossos bônus, enfim. E eu vou ficar no pé de vocês. Faz questão, faz essa questão, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Quem estudou conosco nos últimos anos sabe o quanto que eu cobro que vocês façam questões. É primordial. Se você não fizer, você está fadado a não ser aprovado. Você não vai ser aprovado, tá? Você tem que fazer questão. E o mais interessante dessa relação aqui, com esses 38 aprovados, mais ou menos dá uns 80%, tá? Desses nomes que estão aqui foram aprovados no CHO 2018. Por quê? Eles não saíram da fila. Quem estava aqui nesses 38 e pensou assim: ah, não, não vou tentar mais, isso não é para mim, não foi aprovado. Agora, quem perseverou, quem dedicou, quem correu atrás, no outro ano ou 2 anos depois, foi aprovado. Praticamente todos esses 38 aqui, hoje, já são tenentes. Praticamente todos fizeram um CHO, seja em 2018, 2019, 2020, enfim, são tenentes. Ou seja, o resultado que eu trago disso aqui é perseverança. É você não desistir. É você continuar tentando. É você não sair da fila. Então, esse cara aqui, ele não surgiu do nada. Nunca, nunca vai ter um cara que foi 01 no concurso que simplesmente acordou um dia e falou assim: eu vou ser 01 e ponto final. E não se dedicou. Isso não existe. Para você ser aprovado, você tem que, vou usar um palavreado, você tem que se lascar de estudar. Você tem que ter milhares de horas bunda sentado aí na sua cadeira. Você tem que fazer 10.000 questões, 15.000 questões, 18.000 questões. André, eu não consigo. Você consegue. Você consegue. Porque na mentoria, que começou no mês de abril, nós já temos colegas nossos que de abril para cá já está beirando as 10.000 questões. Tá? Então você tem que ter em mente que se você não fez nem 500 questões ainda, você está muito, muito, muito atrasado. Hoje, o concurso CHO é assim, também não tenho o menor receio de falar, é o concurso mais difícil da Polícia Militar. É o concurso mais difícil. Quem está aqui, agora somos 107 ao vivo, quem está aqui está se dedicando ao extremo. Quem está aqui está se profissionalizando no ato de estudar. Então, não dá para você ser amador e competir com um cara que é profissional. Então, nós estamos aqui para te deixar profissional também. Mas você tem que seguir o que nós orientamos. Beleza? Vamos continuar aqui. Então, essa é a nossa trajetória no CHO. Tá? No ano de 2020, no primeiro ano do AG, dos 62 aprovados, nós fizemos 15 alunos, ou seja, 24% de aprovação. Em 2022, dos 103 que houve a convocação de excedentes, né, nós fizemos 34 aprovados, ou seja, 33%. No outro ano, 2023, dos 60 aprovados, aí a gente começou a ter, ano após ano, os primeiros colocados gerais. Em 2023 foi a Bárbara, Tenente Bárbara, foi a 01 do concurso, tá? Nós tivemos 24 aprovados, ou seja, 40% de aprovação. Fomos para 2024, que nós tivemos 52 aprovados dos 65, e nós tivemos os 10 primeiros colocados aqui do AG. Ou seja, alcançamos o patamar de 80% de aprovação. E neste último CHO,
nós atingimos a marca inédita de dos 65 aprovados, nós tivemos 58, incluindo os 15 primeiros colocados, ou seja, mais de 89% dos aprovados. Mas, como eu disse, não é somente o curso, é muito da força de vontade da pessoa. É a confluência desses fatores. O aluno motivado, tá? E o recurso que você tem disponível para estudar. Então, não tenham dúvidas. Para este ano, para o ano de 2026, a nossa meta, ela é audaciosa. A nossa meta é aprovar 100% dos candidatos. Essa é a nossa meta, tá? E não duvidem que nós vamos alcançar. Nós que eu falo, somos nós. A G Concursos, mais esses 113 candidatos, esses 113 militares que estão aqui presentes na sala de aula, tá? Depende basicamente de você ter vontade. Nós vamos te entregar todos os recursos necessários para a sua aprovação, mas você tem que fazer a sua parte. Não é incomum, pessoal, a gente deparar com que eu sempre faço um acompanhamento dos alunos no site, ver como é que está o rendimento, como é que está o desempenho, quem fez questão, quem não está fazendo. Não é incomum eu encontrar aluno que, passados 3, 4 meses de aulas, ele assistiu 4 aulas, assistiu 2 aulas. Já aconteceu de passado 2 meses de curso, o cara não ter sequer aberto uma aula. Uma aula. Meus amigos, o investimento que você faz para estudar, ele não é fácil, tá? Ele não é pequeno. A gente tem plena consciência disso. Na situação que nós, na Polícia Militar, estamos na atualidade, você fazer a matrícula em um curso e não estudar é jogar dinheiro fora. Então, eu já abro outro parêntese aqui e falo com vocês. Se ainda para você não é o momento de você se dedicar, de você estudar, não faz a matrícula no curso. É muito melhor você pegar esse dinheiro e aplicar, investir, vai comprar Bitcoin, vai comprar dólar, compra qualquer coisa, tá? Investe esse dinheiro, vai viajar com a sua família, vai passar um sabadão aí num day use em qualquer hotel aí. Faz isso. É muito melhor. Porque você comprar um curso e não se dedicar não é justo com você, não é justo com a sua família. Então, se você se matriculou, se dedica, cara. Corre atrás, tá? Ninguém que passa no CHO é estupidamente mais inteligente que o outro. Quem passa nos concursos é mais esforçado que o outro. Sabe por quê? Nós todos aqui na Polícia Militar, nós somos muito nivelados. É todo mundo mais ou menos. Todo mundo é mais ou menos. Não tem ninguém monstro de inteligência aqui, não. Não tem. Se fosse monstro, não estava na PM. Estava em outro órgão, estava, sei lá, estava em outra função. Estava na NASA, estava lá com o Elon Musk, qualquer coisa. Beleza? Então, se dedica. Corre atrás. O seu esforço vai te recompensar. Continuando aqui então, pessoal. O curso CH 2026, ele é um curso que ele vai trazer algumas diferenciais em relação ao que nós fizemos no curso passado. Sempre focado em oferecer para você mais e mais recurso, mais e mais experiência positiva, mais e mais possibilidades de você se dar bem na prova, tá? Primeira coisa, temos que trazer aqui. Então as aulas começam hoje, tá? Efetivamente, conteúdo vai começar amanhã. Eu vou ministrar a primeira aula também, que a gente vai começar a falar do MTP1, tá? Então as aulas têm início hoje e todos vocês têm acesso a esse curso até 31 de agosto do ano que vem. Eu gostaria, sim, muito que você não precisasse acessar esse curso até o ano que vem. Por quê? Você vai fazer a matrícula ali, a prova vai ser no mês de março, abril, mais ou menos, e depois disso não vai precisar estudar mais. Mas se porventura não for dessa vez ainda,
você pode continuar os seus estudos. Porque antigamente, no curso passado, a gente até mudou isso no decorrer do curso passado, mas ele foi anunciado ano passado com 6 meses de acesso e acesso ou até o dia da prova, prevalecendo a maior data. Ou seja, passava a prova, o seu acesso era cortado, tá? Hoje não. A gente estendeu esse acesso, ou seja, todos vocês que já se matricularam vão ter mais de um ano de acesso ao curso. É mais um benefício que a gente está entregando para os nossos alunos. Um ponto que sempre gera polêmica, mas eu faço questão de gastar um tempo e explicar isso aqui. Porque quem já é nosso aluno há algum tempo, desde o ano passado, sabe que isso aqui não traz nenhum prejuízo para nenhum aluno nosso. Não traz prejuízo. A gente configura o nosso site, que ele tem uma série de configurações, e você, além de poder assistir a aula ao vivo, você ainda pode assistir a aula gravada por 3 vezes. Só que não são simplesmente 3 vezes. Essa visualização só é computada quando você tem mais de 70% do vídeo transmitido. Além disso, depois de 12 horas que você finalizou essa visualização, você pode ver essa aula durante 12 horas quantas vezes você quiser, que não vai ter um segundo cômputo, tá? Ou seja, só vai computar depois que você vê o vídeo todo e se 12 horas você abrir esse vídeo de novo e ver ele todo de novo. Isso aqui, pessoal, tem uma explicação de ser assim. Eu não sei se todos vocês têm noção da estrutura que nós temos aqui no AG Concursos, tá? E criar estrutura não é coisa barata. Todos vocês recebem aí, os que já fizeram a matrícula, receberam no e-mail uma nota fiscal. E quando você pegar a sua nota fiscal que está no seu e-mail, lá no pezinho de página, você vai ver a bocada, tá? Aquela mordida do sócio mais caro que todo empreendedor, toda empresa tem. Qual que é o sócio mais caro que o empreendedor tem? Que a empresa tem? Quem sabe? Quem sabe? Eu não vou falar aqui. Na atual conjuntura, não é bom falar as coisas, mas todo mundo já sabe quem que é esse sócio. É, aí, ó, o Ribas já matou a charada, tá? O sócio mais caro, ou seja, e hoje a nossa alíquota de imposto, ela está em torno de 16%, ou seja, todas as matrículas do curso são devidamente, qual o termo? Fugiu o termo aqui. Devidamente processadas, são emitidas as devidas notas fiscais, são devidamente declaradas. Declaradas, tá? Hoje, cada professor nosso, por uma hora aula de 50 minutos, recebe R$ 140. Também não tem nenhum problema em falar isso. Ou seja, se um dia você tiver uma aula com o professor 4 horas, ou aquela noite que você vai ter 4 horas, esse professor ele vai receber R$ 560. Mas por que a gente paga o melhor honorário para os professores? Para a gente ter o melhor professor disponível para vocês. A gente tem, além disso, contador, 4 funcionários, toda a estrutura, tem que pagar site, equipe de tecnologia. Eu falo isso, sabe por quê? Porque não é justo nós termos todo esse custo, você pagar para ter acesso a esse recurso e vir vou usar um termo mais brando, e vir um esperto e ratear o curso com mais 7 pessoas, enquanto você paga o curso sozinho. E essa pessoa que rateou o curso com 7 pessoas, nós descobrimos quem é, porque hoje o site, toda vez que você acessa o seu curso, ele vai mandar um e-mail para você com o seu IP de acesso.
Ele vai te falar, ó, alguém acessou o seu curso. Essa informação vai para você e essa informação vai para o site, que cruza informações. Em dado momento, a gente descobriu que esse aluno comprou o curso e as aulas eram vistas praticamente simultaneamente em 5 cidades diferentes. E em 2 meses que os caras, né, se matricularam no curso, eles viram o curso praticamente todo 5 vezes. Cara, isso não é justo com a estrutura que nós disponibilizamos para vocês, não é justo com vocês, não é justo conosco. Para quem me conhece sabe que aqui no AG nós respiramos os concursos. O meu WhatsApp está meio congestionado, mas hoje eu acho que eu respondi mais de 100 mensagens de WhatsApp da hora que eu saí do trabalho até a hora de começar aqui a aula. Tem muita gente presente aí, que eu estava conversando no WhatsApp com essas pessoas. Não é justo. Então, a forma que nós temos de controlar isso é limitar a quantidade de visualizações. Porém, se você que assiste o curso no mesmo IP ou no IP, lá do quartel, seu horário de almoço, da sua casa, o site cruza as informações, tá? E vai trazer para a gente. Mas essa pessoa não é prejudicada. Se você, Vaval, você precisar ver o curso 4 vezes, cara, nós vamos liberar esse curso 4 vezes para você, velho. Porque eu sei que você vê só da sua casa. Que você trabalha na rua, não tem tempo de ver no quartel, você vai ver de casa. Tá? Ô Adalberto, nós vamos responder. É gente demais, cara. Pensa bem, só agora que são 117. Imagina o acúmulo de mensagens durante o dia. Entenderam, pessoal? Então, quem se matricula de forma correta e de forma idônea assiste às aulas, essa pessoa não tem nenhum problema de quantidade de visualizações. Ademais, eu desafio qualquer um de vocês que estão presentes aqui na sala, se lá no final do curso, lá em abril, março, se vocês vão ter conseguido assistir todas as aulas 3 vezes. É muito conteúdo, é muita aula. Se você deixa de assistir a aula 2 dias, você já está todo atrasado. Você vai ficar para trás. Então, não se preocupem com isso aqui. Isso tem um objetivo. E esse objetivo não é atrapalhar nenhum de vocês. Pode ter certeza. Qualquer dificuldade nessa questão de acessos, vocês podem mandar o WhatsApp direto para mim, tá? Todos têm meu WhatsApp, eu acredito, tá? Que eu resolvo isso para você. Beleza? Fiquem tranquilos. Isso aqui tem um alvo pontual. Isso aqui tem um objetivo específico. Bacana? Vamos lá, vamos continuar aqui então. Controle de carga horária. Todos os anos, nós anunciamos o curso com 340 horas aula. Porém, isso aqui sempre extrapola. Tem ano que é 360, 370, sempre vai para mais. Beleza? Mas a gente tem que dividir a carga horária entre os professores para você saber como que está o andamento. Então nós temos aqui, ó, perfeitamente dividido os conteúdos aqui, ó, de português do professor Warley, na sequência da Juliana, do Henrique Rocha, as matérias do Everton, do Alan, as minhas matérias, as matérias do Juvenil, do Renato e do Rodrigo Campos. De tempos em tempos, uma vez por semana, de 10 em 10 dias, vocês vão receber esse controle aqui, com tudo que foi ministrado. Ou seja, amarelo são os conteúdos que faltam ministrar. Aí, essa semana, já começa a preencher quadradinho, 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 até esse trem tá todo vermelho aqui. Não tem nenhum pontinho amarelo mais. É para você controlar como que tá o andamento do nosso curso. E nós vamos seguir, obviamente, o edital passado, o edital 2025. E assim que o novo edital for publicado, todo o curso é estruturado, todas as apostilas, as questões, os áudios são estruturados, tá? São
rearticulados, e nós oferecemos de novo para vocês o curso atualizado. E você não tem custo nenhum em relação a isso. Isso está dentro da entrega que o AG faz para vocês. Então vocês podem confiar 100% nisso. Quadro de trabalho semanal. Esse controle, esse quadro de trabalho, ele também é enviado para vocês semanalmente. Beleza? Toda semana a gente envia esse quadro para vocês. Normalmente no domingo, à noite. Nunca aconteceu, ou se aconteceu, foi uma vez nesses 5 anos, e olhe lá, tá? De você começar uma semana na segunda-feira sem ter o QTS. Nem que a gente passe o domingo quebrando cabeça para pegar a disponibilidade de professor, para ajustar isso aqui, para você já começar a semana sabendo quais aulas vocês vão ter. Então, esta semana, aula magna hoje, amanhã MTP1, na sequência, Código de Ética, na quinta-feira, português, na sequência, Lei 8429, na sexta-feira, começamos Código Penal e o Manual de Gerenciamento de Frota, tá? E assim nós vamos caminhando até o final do curso. Para você que não entendeu também, aqui embaixo, ó, tem a carga horária. Por exemplo, MTP1 tá aí, ó, 0208, ou seja, essa aí é a aula 1 e 2 de 8. Aí o nosso próximo encontro é 0408, ou seja, a aula 3 e 4 de 8, porque cada encontro são 2 horas aula, de 19 às 20h40 ou de 21 às 22h40. Então vocês vão ter acesso a esse QTS toda semana. Informações importantes. Assim que a aula é ministrada, ela passa por um processo de tratamento e é feito o upload no nosso site. Normalmente em até 12 horas, essa aula já está disponível no site, tá? Mas acho que praticamente todas as vezes, ali no meio da madrugada, ela já está em condições, beleza? Mas de manhã, ela já vai estar postada com certeza. Mas o prazo que a gente pede são 12 horas. Ou seja, a aula acabou 22h40, no máximo, 10h40 da manhã, 11 horas da manhã, ela já está postada. Então aguardem esse prazo, tá? Se após isso não foi, aí chama a gente, chama o suporte, mas normalmente não. A aula sempre está no site. Quem já fez curso com a gente, sabe como funciona. Ó, Adalberto, desculpe, mas quantas horas aulas dia? São 4 horas aula, Adalberto? Das 19 às 20h40, 2 horas aula, após o intervalo, 21 às 22h40, mais 2 horas aula, tá? A regra é que nós tenhamos aula todos os dias, todos os horários. Mas pode acontecer, vez ou outra, de na quarta-feira ter só o primeiro, na quinta ter só o segundo, tá? Porque é muito complicado a gente conseguir articular todos os professores com a disponibilidade. Então a gente vai sempre fazendo esse quebra-cabeça aqui para entregar o QTS o mais cheio para vocês. Beleza? Então, QTS, assunto importante. Vocês conseguem acessar o QTS no site também. Daqui a pouquinho eu vou fazer um tour pelo site aqui para vocês entenderem como funciona. Nossos bônus. Então, nós temos o curso de questões comentadas. Hoje nós temos mais, perdão, de 3.600 questões com correção automática. Aqui está a mina de ouro. Pega essas questões, faz e refaz. Nós temos também um recurso que é a nossa audioteca. É um recurso fenomenal para você estudar de forma passiva também. Naquela corridinha, você malhando, funciona no telefone celular como se fosse o Deezer, como se fosse o Spotify. Você consegue escutar o áudio com a tela bloqueada, consegue colocar um fone de ouvido e vai dar sua corridinha, vai puxar seu ferro, tá? É um recurso fenomenal também. Além disso, as nossas apostilas digitais que vão ser entregues também como bônus para vocês. Daqui a pouquinho, no tour do site, eu vou mostrar todos esses recursos para vocês também, tá? Então, esses bônus aqui, eles são valiosíssimos. Não deixem de aproveitar cada um desses bônus.
Quando você se matricula, no prazo de mais ou menos 24 horas, ele já está disponível para você. O site demora um pouquinho para fazer esse processamento, a leitura e liberar para você. Se depois dessas 24 horas, se porventura não tiver liberado ainda, só chamar o pessoal do suporte, tá? Fala o seu e-mail de cadastro, que o pessoal libera para vocês de forma manual. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho também como que é feita essa solicitação. Beleza? Outro bônus também, banco de simulados. Aqui, meus amigos, eu tenho outra mina de ouro. Ano passado, nós fizemos com o pessoal do CHO 5 simulados, tá? Após a publicação do edital. Simulados no formato da prova, tá? Feito de forma online também. E esse banco de simulados, ele não é comercializado, ou seja, só tem acesso a esse banco quem é aluno ou do curso ou da nossa mentoria. E depois que passa todo o processo, na reta final da prova, faltando ali 2, 3 dias para a prova, aqui está a sua melhor estratégia. É você fazer e refazer pelo menos 2, 3 vezes esses 5 simulados. Essas 250 questões que foram meticulosamente escolhidas para comporem esse simulado, tá? Os simulados eu pessoalmente organizo desde o começo do AG. Eu faço a organização desses simulados e eu quebro a cabeça para poder fazer esses simulados. Então aqui tem outra mina de ouro. Me perguntam aqui, o banco de questões, para quem já fez todas as questões, tem a opção de zerar ou desmarcar o que foi feito, igual tem nas aulas gravadas? Cara, esse é um problema que nós temos com o nosso suporte. Eu não consigo zerar esse banco de questões. Porém, você tem uma setinha redonda lá embaixo, você pode clicar nela e refazer quantas vezes você quiser. O seu progresso nesse curso Banco de Questões, eu não consigo zerar. Tem duas opções. A primeira é a setinha redonda que lá embaixo você pode refazer. A segunda é quem quer zerar, se for o caso, cria um e-mail secundário, passa para o pessoal do suporte, que o pessoal do suporte troca esse cadastro seu, troca o seu e-mail e aí você tem todas as questões zeradas. É uma possibilidade também você usar um outro cadastro para fazer isso. Mas a gente tem essa peleja ainda com o nosso suporte para que com um clique eu conseguisse aqui, tenente, zera para mim, que eu conseguisse zerar as suas questões. Mas nós vamos chegar lá ainda, viu? Mas quem quiser que seja feito dessa forma, só entrar em contato com o pessoal do suporte. Quem não teve, quem já fez todas as questões, tá? Mas zerar, infelizmente, a gente não consegue. Então, quando o edital for publicado, vocês vão ter acesso a esse banco de simulados. E usem e abusem dele. Eu sempre converso com o pessoal na hora dos simulados que é muito fácil você saber a sua nota na hora da prova. E isso aqui é assim, é batata. Vamos supor que você fez 5 simulados. No primeiro você tirou 38. No segundo você tirou 40. No terceiro você tirou 41. No quarto você tirou 41. No quinto você tirou 45. André, quanto que eu vou tirar na minha prova? Você vai pegar esses 5 simulados, a primeira vez que você fez. Só vale a primeira. Aqui, ó, o Ribas falou, bateu certinho. Você vai pegar essas 5 notas, você vai fazer a média simples dela, tá? Dá conta aí, pessoal. Cadê? Pessoal, os matemáticos aí. Tô sem meu telefone aqui. 38, faz aí para mim. Mais 40, mais 41, mais 41, mais 45. Dividido por 5. Deu quanto aí, Adalberto? 41 a média? 41. Então, a sua média final vai ser 41. Você vai jogar para mim 2 pontos para baixo, 2 para cima. Então, na prova, você vai tirar entre 39 e 43 questões. Essa aqui é a sua nota na prova. Assim, aqui, ó, mais um. Gustavo bateu certinho, Nóbrega bateu certinho, Ribas bateu certinho, mas você tem que fazer o simulado como se prova fosse, tá? Sentado lá no seu canto, com a sua garrafinha d'água,
seu biscoitinho ali, sem levantar, concentração total, tá? Isso, pessoal, é método. É uma metodologia que funciona. Eu uso isso aqui desde quando eu estudava para o CHO, que eu fiz o famoso Clube dos Oito, em que nós tínhamos um grupo de 8 militares para estudar para o CHO. A gente usava o Skype na época, não tinha Zoom naquela época, tá? E desses 8 militares, tá? Os 8 foram aprovados. Eu, Tenente Herbert Dias de Teófilo Otoni, Tenente Santos da Sexta Região, Tenente Rocha da Sexta Região, Tenente Daniel Oliveira da 12ª Região, Tenente Fagundes da Nona Região, Tenente Silvino da 12ª Região. Eu tenho certeza que alguns de vocês aqui conhecem alguns desses 7, comigo 8 militares que foram aprovados. De antemão, eu já falo também. Se você quer ser aprovado, cola com o cara que quer ser aprovado. Monta grupo de estudo para você estudar, para você cobrar do colega, para você ficar no pé dele, para um ensinar para o outro. Bruno pergunta: tem dia e horário específico? Não, cara, eu divulgo, ó, simulado tal vai ser tal dia. Vamos fazer aí. Beleza? Mas não precisa fazer ao vivo comigo, não. Pode fazer só você depois. Não tem estresse, não, tá? Eu, na verdade, eu gosto de fazer ao vivo somente o último. Eu deixo os simulados abertos, o 1, 2, 3 e 4, para você fazer conforme o seu tempo. Mas você sentado, no local correto, sem nenhuma sem nada para tirar sua atenção, enfim, beleza? Essa metodologia funciona, vocês podem ter certeza, tá? Outro ponto, pessoal, correções de redação. Mais um bônus que nós damos para vocês, beleza? Vocês têm direito a 5 correções de redação e não são redações corrigidas por inteligência artificial, como infelizmente alguns cursos fazem, tá? A gente usa ChatGPT para várias coisas no nosso dia a dia, várias coisas. Mas você pegar uma redação e pôr no ChatGPT, isso não funciona. Beleza? A nossa professora de redação, a Juliana Dornas, ela faz a correção de uma por uma dessas redações. Esse processo é trabalhoso, esse processo é demorado. Por isso, essas correções, elas têm prazo para serem realizadas. Ou seja, se você vai começar o curso agora conosco, quando começar as redações, lá talvez para o mês de novembro, mais ou menos, comecem os temas de redação com as correções, vocês vão ter acesso a 5 correções. Publicando o primeiro tema, depois da aula da Juliana, tá? Tema um, vocês têm o prazo aí de 7 dias para fazer a redação e enviar. Meus amigos, infelizmente, quem não enviar a redação no prazo não vai ter a redação corrigida. Pô, André, mas que sacanagem. Não é sacanagem, cara. Eu queria muito ser mais flexível em relação a isso, mas não dá, porque a Juliana tem uma agenda tumultuadíssima, seja com o curso nosso aqui, que ela ministra aula para o CFS, CFO e para o CHO, tá? Quanto para os cursos que ela faz particular. Então, a nossa agenda com ela é muito apertada. Então, teve aula de redação, chegou para você, ó, tema um, prazo tal, cumpre esse prazo rigorosamente. Beleza? Isso é um combinado que a gente faz. Se você está vendo essa aula magna gravada lá para o mês de janeiro de 2026, você atrasou para começar o curso, infelizmente você perdeu algumas correções de redação. A gente não pode ajudar, a gente não pode flexibilizar nesse sentido, tá? Então espero que todos nos compreendam em relação a isso, tá? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Opa, tour pelo site. Então, esse é o nosso site, agconcursos.com.br. Acho que todos vocês já conhecem, mas é bom eu mostrar aqui algumas funcionalidades, principalmente para os que vão começar o curso agora, nunca foram nossos alunos, para você entender qual que é a sistemática.
Deixa eu espelhar aqui o site, então, para vocês. Aqui. Chegou aí? Então, esse é o site, tá? Você vai lançar aqui o seu login, vai lançar aqui a sua senha, marcar o verificado e fez o login. Essa é a sua página inicial, tá? Aqui tem informações básicas, as notícias que chegam para vocês via e-mail, elas vêm para cá para esse campo notícias também. Então nós mandamos várias notícias, tá? As boas-vindas, notícia do grupo de WhatsApp que foi criado. Para quem gosta de grupo de WhatsApp, vocês podem clicar aqui e acessar o grupo de WhatsApp. Não é obrigatória a participação. Tem pessoas que não gostam de grupo de WhatsApp. Tudo que chega lá, chega aqui para vocês também, beleza? Então fica a critério de cada um acessar ou não um grupo, tá? Mas as informações chegam por aqui e pelo seu e-mail também, beleza? Então aqui embaixo você tem os seus cursos. Então essa é a visão que você vai ter. Aqui o curso CHO, a audioteca, a apostila e o curso de ciências. Então, quando você clica no curso, você vai ter essa visão aqui. Nós dividimos o curso em várias sessões. Então, eu tenho aqui, ó, a aula magna. Nós temos aqui a seção de doutrina operacional, legislação jurídica, que a gente divide os códigos, põe os códigos aqui, legislação jurídica geral, legislação institucional, língua portuguesa e redação. E quando você clica em cada uma dessas sessões, as aulas gravadas vão estar aqui dentro. Por exemplo, doutrina operacional começa amanhã comigo. Então já tem aqui os materiais em PDF. Eu já coloquei os materiais, os PDFs dos 5 manuais, tá? Então vai ter essa pastinha com os materiais em PDF e vai aparecer aqui embaixo também, opa, aulas bônus, não. Vai aparecer aqui embaixo também as aulas, aqui uma embaixo da outra aqui, ó. Beleza? Então o curso fica completamente organizado para você acessar. Aqui você acessa o QTS, você clica aqui, o QTS aparece, tá vendo? Você clica aqui, tem um tutorial para acessar a aula ao vivo. Se vocês estão aqui na aula magna, todos já fizeram esse passo a passo para acessar. Aqui o link para você acessar a aula ao vivo também. Aqui o edital 2025, assim que for publicado o edital 26, a gente muda, coloca aqui. Aqui eu tenho o link da nossa mentoria CHO também. A mentoria, pessoal, nós temos vários alunos que estão fazendo a mentoria e o curso. São materiais. é, Cada material tem um objetivo específico, tá? A mentoria, ela trabalha com estudo ativo. Para quem tem dificuldade de organização de tempo, a mentoria é uma ferramenta muito interessante, em que pese sejam materiais diferentes, sejam estruturas, métodos diferentes, tá? Eles são complementares entre si. Então, quem optar por conhecer também a mentoria, aqui tem um vídeo que explica todos os detalhes de como funciona a plataforma de organização dos seus estudos, tá? Então, quem quiser dar uma olhadinha na mentoria aqui, só acessar esse link. E aqui, pessoal, ó, esse ícone aqui embaixo, você vai solicitar os seus bônus, tá? Quem não teve ainda os bônus liberados, beleza? Então, esse aqui é o nosso curso. Eu tenho aqui também a nossa audioteca. Deixa eu mostrar rapidinho como é que funciona a nossa audioteca aqui, ó. Então, os áudios são separados também por seções, né? Legislação jurídica, legislação institucional, doutrina operacional e língua portuguesa. Por exemplo, vamos pegar aqui um áudio da DGOP. Diretriz número 3.01.01 de 2019. Estão ouvindo aí? Regula o emprego operacional da Estão Polícia ouvindo? Militar de Minas Gerais. 1. Introdução.
A Polícia Militar de Minas Gerais, Você pode também organização aumentar estruturada na hierarquia e a disciplina, velocidade, tem como missão tá ok? constitucional, em síntese, a Polícia Por exemplo, pegar aqui, Ostensiva de ó, Prevenção MTP1 Criminal. também. Manual Técnico Profissional número 3.04.01 de 2020. Intervenção policial, processo de comunicação e uso da força. Então, pessoal, a audioteca é um recurso muito, muito bom também. Usa isso aqui de forma exagerada, tá? No trânsito, tá indo trabalhar, ouve. Vai dar uma corridinha, ouve. Tô lavando vasilha em casa, ouve. Tô lavando roupa, ouve. É aproveitar o tempo de forma inteligente, tá? Vamos lá. E o nosso curso de questões, aliás, a apostila digital primeiro, também é dividida aqui por tópicos, tá? Doutrina operacional, por exemplo. Vou abrir aqui MTP1. Aqui nós temos o conteúdo e nós temos a marcação em amarelo de tudo que já foi cobrado em prova. Então tá aqui, ó. Esse trecho aqui foi cobrado no CEGESP 2022. Aqui embaixo, esse trecho foi cobrado no EAP 2023, primeiro tenente. Esse trecho aqui no EAP 2023, primeiro tenente. Esse trecho aqui, cadê? No CEGESP 22 e EAP terceiro sargento 2022. Então é outro recurso também que você tem que usar bastante. Vai estar tudo organizado aqui para você. E por fim, nós temos também o nosso curso de questões comentadas, que também está separado por assuntos, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, ó, MTP 4. Tem questões VOF e as questões no padrão CRS. Vou marcar aqui de forma aleatória. Vou iniciar um questionário. Vou sair marcando aqui aleatoriamente. Salva e avança. 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 Aí ele vai te pedir para conferir as respostas, ver se está ok, e vai te dar a opção de finalizar o questionário. Aí você finaliza, você confirma, aí ele vai te dar a nota. Olha que bacana. 2 de 10, tá? Eu fiz em 1 minuto e fiz uma vez só. Aqui tudo está em vermelho, são as questões que eu errei, e o que está em verde, as questões que eu acertei com a devida justificativa aqui na frente. Você pode clicar nela e fazer uma revisão do conteúdo também. Ou seja, esse recurso aqui, pessoal, ele é fundamental para o seu sucesso, tá? Então, basicamente, essa é a nossa estrutura. Não deixem também de avaliar o curso, tá? Todos os cursos têm esse campozinho aqui de fazer avaliação. Deixa lá a sua avaliação, o seu comentário sobre a estrutura, o que você acha que pode melhorar. Enfim, isso é muito útil para a gente. Então, essa aqui é a estrutura do site AG Concursos. Aqui você tem tudo que você precisa para ser aprovado. Você não precisa comprar absolutamente nada fora disso aqui. Beleza? Vamos lá então, deixa eu voltar aqui para o slide para a gente caminhar para finalmente já. Aguardem até o final, nós temos uma surpresa boa. Aguardem. Vamos voltar aqui então. Nosso corpo docente, acho que todos vocês já conhecem todos os nossos professores. Eu fico com a parte da doutrina operacional mais focada nos manuais. O Everton com a legislação jurídica, os códigos, tá? Penal, penal militar, processo penal militar. O Alan com aquele núcleo mais denso da legislação institucional,
o código de ética, o mapa, o estatuto. O juvenil, que pega a legislação extravagante, Lei 8429, abuso de autoridade, a Lei 14133, tá? O Renato Carvalho, que também pega essa parte da legislação mais focada na área logística, a Juliana Dornas, redação, o Henrique Rost, que trabalha com as constituições e com a LINDB, o Arley Souza pega o português e o Rodrigo Campos, que entrou no time no ano passado, que pega a outra parte da doutrina operacional também. Então aqui vocês podem ter certeza, vocês têm os melhores professores para auxiliá-los nessa jornada, nessa trajetória. Beleza? Não poderia deixar de trazer para vocês aqui alguns casos de sucesso aqui no nosso curso. O caso do Luiz Felipe, que foi o nosso 01, tá? Se dedicou muito, muito, muito para a aprovação. O cara estava quebrando pedra, simulado que eu fazia, ele estava fechando quase todos, ganhou vários prêmios aqui no AG, platina de aluno, ganhou Pix, que a gente sorteava alguns Pix também nos simuladinhos menores. Volta e meia ele ganhava alguma coisa. E o resultado não poderia ter sido outro senão ser o 01. O Fernando, também que já foi nosso aluno 2 anos antes também, estava se dedicando, não passou na primeira vez, agora esse ano mandou muito bem. O Elbert também, que estava conosco aqui já há 3 anos, se dedicando bastante. Nesse ano, graças a Deus, graças ao esforço dele também, ele foi aprovado. O Solon também estava com a gente há dois anos também. O Oséias também estava se dedicando. O Thiago Franco, dei aula para ele no CFS, também estava conosco aqui há 2 anos também. Ou seja, o Thiago Fernandes, um cara sensacional também, cara bacana demais. O Farley, esse dia dessa foto, ele ganhou esse florão de aluno em uma dinâmica que o Renato Carvalho fez em sala. Aí ele foi lá na DAL e recebeu o prêmio dele, o florão de aluno. Essa gamificação, esses jogos que a gente faz para favorecer o aprendizado, eles são muito, muito bons, ajudam demais, incrementam muito esse aprendizado. O Metzger também, o Mauro Metzger, estava conosco há 3 anos. Ou seja, o resumo que eu trago desses casos de sucesso aqui é que a sua dedicação, a sua persistência vai te levar a esse resultado. Essa foto, ela é muito, muito, muito emblemática para a gente. Ela é muito simbólica. Eu tenho certeza que vários de vocês já viram essa foto em alguns lugares. Quem tirou essa foto, eu tenho que dar os méritos, dar os créditos, na verdade, né? Foi esse cara aqui, ó. Dá até para ver o nome dele aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Ficou excelente comigo também. Leandro de Paula Carlos. Aí no outro ano, ele passou. Ele está na quinta região, ele é de Uberaba. Alguém deve conhecê-lo aí, da quinta região de Uberaba. Essa foto é dele, essa foto ela mostra muito pra gente, porque isso aqui é o nosso dia a dia lá na EFO. A espada, ela tem um simbolismo muito forte, tá? Porque é uma conquista que você consegue com o seu mérito, com o seu estudo, com a sua dedicação. Você não ganha essa espada de graça. Essa espada, ela tem muito suor envolvido. E esse pátio, essa imagem, esse pôr do sol, com a graça de Deus, vocês vão ver isso aqui várias, várias e várias vezes nos infinitos treinamentos para desfile que vocês vão fazer na EFO, tá? E por vezes você vai ficar desanimado, lá você vai ficar chateado, você vai estar cansado, mas lá no final você vai ouvir uma voz te falando assim, ó, vai valer a pena. E sempre vale a pena. Vocês podem ter certeza. E para representar todo esse simbolismo que essa foto traz, que essa espada traz, que essa espada aqui traz, essa aqui tem cara que é desapegado, né? Tem cara que dá, que vende. Essa eu não dou, não vendo, não empresto. Não me peçam, por favor, emprestado.
tá? Porque isso aqui tem um significado muito, muito grande para mim. Essa espada meu pai me deu quando eu passei no CHO. Acho que todos sabem, meu pai é oficial também. Ele não pôde me dar a espada que era dele, que ela estava com meu irmão já que é oficial também, porque a espada mudou. A espada antiga, ela era com o copo fechado. Essa espada atual, ela é com o copo vazado e tem a cabeça de leão. Então a espada mudou. Aí ele me deu essa espada. E eu guardo essa espada com muito, muito zelo. E quero, eu quero não, eu vou fazer a mesma coisa que o meu pai fez comigo. Para quem? Para quem for o 01 do concurso. Então, está aqui lançado o desafio, está aqui dada a minha palavra. O aluno AG que for o 01 do concurso, como a Bárbara foi em 2023, infelizmente a gente não tinha essa promoção. Eles vão querer me matar, né? Não tínhamos essa promoção na época ainda. Como a Bárbara foi em 23, como o André, meu xará, foi em 24, e como o Luiz Felipe foi em 2025, se você for o nosso aluno AG, eu vou te dar a espada, tá? Mas eu não vou te dar a minha espada, claro que não. Lá na academia, as fábricas de espada, Ibéria, Sabre Sul, eles vão lá, você tem que medir a espada no seu corpo. Essa espada é de 1,10 m. Tem espada de 1 m, de 90, de 1,10, de 1,20, conforme o tamanho da pessoa. Você vai medir a sua espada, você vai escolher a sua espada, você vai me mandar a nota fiscal da sua espada, que nós vamos fazer o Pix para você da sua espada. Beleza? Tá lançado aqui esse. Não brinde, não, né, Rogério? É muito mais simbólico do que um brinde. A espada hoje, cara, deve estar em torno de uns R$ 2.000, mais ou menos. 2.000, 2.000 e poucos reais. Tá? Assim, e a gente sabe que lá na EFO, a onça financeira ela aperta. E você ganhar a espada 0,800 não, né? Que você se dedicou muito para conseguir essa espada. É um prêmio e tanto, tá? Então somos 120 aqui nesse momento. Outros tantos vão assistir essa aula magna gravada e tá aqui lançado o desafio, tá aqui lançado o prêmio para o nosso 01. Tá? Meus amigos, agora eu vou abrir para vocês as perguntas. Fiquem à vontade. Qualquer dúvida aí, podem mandar no chat, que a gente está à disposição para sanar as dúvidas aí. Gabriel perguntou, pergunta boa. O conteúdo está previsto para terminar em qual mês? Cara, isso é muito relativo com a publicação do edital. Se o edital não muda muito, acaba que a gente também não muda muito o conteúdo que a gente já ministrou. Agora, se o edital mudar assim, der aquele tombo, cara, aí nós vamos chegar para bem perto da prova, tá? Mas a nossa meta é sempre acabar o curso completo pelo menos um mês antes da prova. Essa é a nossa meta. Nem que a gente faça aula sábado de manhã, domingo à noite, a gente acaba um mês. Sabe para quê? Para a gente poder fazer o nosso super aulão, aquela revisão, tá? E deixar um tempo livre para vocês justamente fazerem as revisões de vocês também, tá? Fazerem e refazerem as questões. Silva, a forma que fez o aluno este ano foi muito boa. Exatamente, cara. A gente conseguiu um tempo grande, né, Silva, para fazer o aulão. Ele correu muito, muito bem. Ainda sobrou um tempo depois do aulão para você fazer a sua revisão. Beleza? Otávio, pode repetir o acesso de 12 horas? Cara, é o acesso. Deixa eu até voltar o slide aqui, ó. O acesso à aula gravada. Você pode ver a aula ao vivo e a aula gravada 3 vezes, mas não é simplesmente 3 vezes. Só vai ter esse cômputo da aula se você reproduzir mais de 70% dessa aula, tá? Ah, você viu a aula toda hoje? Beleza, contou uma vez. Se dentro de 12 horas, após você ver essa aula a primeira vez, você pode ver 30 vezes nessas 12 horas, que não vai ter um segundo cômputo. Só após 12 horas de você ter acabado a primeira vez
que vai ter um segundo cômputo. Então isso é extremamente tranquilo, é muito flexível. E como eu disse, Otávio, todos aqueles que precisarem ter mais acesso, que eu só assisto de casa, seu IP está gravado aqui no site, tá? Vejo só de casa, preciso ver essa aula 3, 4, 5 vezes. Não tem problema, Otávio. Isso é um compromisso que a gente faz que não tem o menor problema. Como eu disse, isso aqui teve um objetivo específico, tá? E esse objetivo não é atrapalhar quem de fato quer estudar. Dominado, cara? Mais alguma pergunta, pessoal? Show de bola? Show de bola? Sugestão: as aulas podem ser inseridas no site com o conteúdo ministrado? Não entendi, cara. Não entendi. Você fala o material? Porque o material ele é postado antes da aula, o material em PDF. Agora a aula dos manuais. Eu já liberei os PDFs para vocês. Aí na aula já vai estar tudo disponível lá. Wagner, vai ser possível espelhar as aulas em uma TV, por exemplo? Cara, tem aparelho que aceita. Você entendeu? Tem aparelho que aceita. Não são todos. Então não é um compromisso que eu posso firmar com você. Ah, eu posso espelhar na TV. Não posso firmar, porque algumas televisões aceitam, outras não. Entendeu? Maravilha, então. Pessoal, mais alguma pergunta? Tiago, tem a possibilidade de criação de um grupo de WhatsApp com os participantes do curso e neste grupo serem inseridos durante o dia alguns quiz para treinamentos e fixação de exercícios? Tiago, esse trabalho eu sugiro que você faça com quem está estudando com você. Porque para criar um grupo de quiz é um pouco mais trabalhoso para a gente. A gente já tem as questões que a gente faz, e para eu ficar alimentando de quiz é um pouco mais complexo. Você entendeu? Porque colocar quiz no grupo de WhatsApp, ele não é simplesmente copiar e colar. Eu tenho que colocar tantos caracteres, não pode ter muitos caracteres, são menos caracteres, aí demanda uma estrutura um pouco maior para eu mudar essas questões. Mas isso aí, Thiago, eu fazia quando eu estava estudando, entendeu? No WhatsApp, naquela época, eu não tinha condição de criar esses quizzes. Em 2017 não tinha essa funcionalidade, tá? Porém, a gente lançava questões lá no Clube dos Oito o tempo inteiro. Cola com quem quer estudar. Essa é a melhor dica que eu te dou. Beleza? Rodrigo pergunta, qual é o valor do curso completo? Rodrigo, o curso CHO 2026, ele está R$ 797 reais. Todos os nossos ex-alunos têm o cupom de 10% no curso, tá? Quem é aluno da mentoria trimestral ou semestral tem 15% de desconto no curso. Quem é da mentoria anual tem 20% de desconto no curso. Então, essa questão de valorizar quem já é nosso aluno, quem já foi nosso aluno ou quem é nosso mentorado, ela é muito séria para a gente, cara. Conceder esses cupons de desconto para essas pessoas é muito importante. A gente sempre concede esses cupons de desconto, tá? Fechou então. Meus amigos, então. Deixa eu fechar aqui, peraí. Então, declaro encerrada a nossa aula magna CHO 2026 com o compromisso lançado. Beleza? A espada para o nosso 01. Então se dedique. Vai valer muito a pena. Bacana, pessoal? Então, meus amigos, faço votos de paz e prosperidade. Nos vemos na aula de amanhã. Nós vamos começar o nosso MTP1 com gás total, mas sem correria, pegando todos os pormenores do conteúdo, tá? Então, grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã e fui. Valeu, pessoal, até mais.